Oi, gente, começando aqui mais um episódio do Me Conte Essa Resenha, essa série comemorativa dos meus 30 anos de carreira, que são conversas de mais ou menos 30 minutos com pessoas que eu admiro, pessoas que estão aí gerando impacto com o seu trabalho, com o seu pensamento na área de tecnologia, nos negócios, na sociedade. E hoje, com muita alegria, eu estou recebendo aqui Nina da Hora, que dispensa apresentações, mas eu vou dizer pelo menos duas das coisas como ela mesma se define, essa cientista da computação brilhante do Brasil, jovem, muito jovem. Ela disse que já passou dos 23, mas é que eu gravei essa idade nela e não consigo passar disso. Ela vai fazer 40 e eu nos 23, mas enfim. Então, essa cientista da computação brilhante que nós temos aqui no Brasil, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, como ela mesma se define, uma hacker antirracista. E como vocês sabem, a gente gosta de começar essa conversa a partir de uma provocação. E a provocação para a conversa que eu vou ter com a Nina hoje é: pega essa visão. Nina, me conte essa resenha. O que é que a gente pode dizer para as pessoas hoje a partir dessa expressão tão conhecida no Brasil e que hoje a gente achou um gancho bem interessante para falar de tecnologia com ela. Bem-vinda, Nina. Obrigada, Rosi. Obrigada pelo convite. A admiração se estende. Que bom que você vai ficar mantendo meus 23 anos aí na frente. Se eu não tiver com o cabelo branco, você fala isso também. Mas, sim, super prazer trabalhar, conhecer pessoalmente, conviver e estar aqui hoje para a gente falar desse tema aí da visão. Pegar a visão, pegar outras visões da visão. Então, estou super animada de iniciar a semana contigo. Massa. E assim, gente, a gente andou conversando. Com Nina, eu posso falar sobre muitos assuntos. Nós temos muitos assuntos em comum sobre a tecnologia, sobre a sociedade. E a gente escolheu falar de visão computacional, né? Que é um assunto mais técnico, é um assunto que está mais envolvido nos estudos e no dia a dia de quem trabalha com inteligência artificial, mas que muitas vezes a gente vê uma discussão muito reduzida para o tudo que a visão computacional é dentro do universo de inteligência artificial hoje. Então, eu queria começar, Nina, trazendo para as pessoas que talvez não estejam tão envolvidas, ou até que elas estão envolvidas, qual é uma definição que você acredita, que você. Como é que a gente pode explicar a visão computacional para alguém? Como é que você prefere explicar quando você fala sobre isso? Massa, Ozzy. É assim, como você bem disse, acho que tem limitações na computação, nas definições, e a gente escolhe aquilo que agrada mais. Essa é a verdade. Agrada mais para o trabalho, para a pesquisa, para o dia a dia. E eu gosto de explicar sobre visão computacional muito numa linha de pense o seguinte: você como um fotógrafo, como um ilustrador, né, você trabalha com formas, com fotografia, com imagens, diferentes formatos, né, de como que você percebe a paisagem, percebe o outro, né, a sua percepção. Claro, tem envolvido a visão, nossos olhos, o cérebro, a imaginação, mas aqui pense só quando você está manipulando. Apesar da galera estar tentando proibir essa palavra, mas manipulação tem outras definições que não é só a definição com tom negativo, né? Você está manipulando ali diversos formatos de imagem e fotografia até você encontrar aquela que te agrada mais, né? Ou agrada mais ao público que você está atendendo. E aí, quando você transfere isso para o virtual, quando você transfere fotografia, imagem, linhas, quando você está ilustrando para o virtual, você tem uma outra complexidade. Como que você vai trabalhar com imagens que não você não está palpável, né? Que você não pega num papel, você não pega na mão uma fotografia. E aí que entra a visão computacional, ela pode ser, né? E ela é usada para fazer essas análises, para você tentar recuperar a informação, para você tentar analisar aquela imagem para entender o que as interpretações possíveis que aquela imagem pode te dar. Você pode tentar processar uma quantidade enorme de imagem para gerar um resultado específico. Então, assim, a visão computacional em si, ela não está atrelada somente a você tentar colocar ou reproduzir a forma que o nosso olho enxerga. Né? Então, eu gosto de definir usando esses outros exemplos, assim, porque eu acho importante a gente sair um pouco dessa narrativa é a tentativa de enxergar como o olho humano. E aí a gente perde muitas oportunidades ali, né? De cada vez mais introduzir de forma responsável o uso desses algoritmos.
É porque, assim como todas as outras coisas dentro do universo de inteligência artificial, tem muito cruzamento de dados envolvido para fazer as coisas acontecerem, né? A gente está numa discussão tão efervescente sobre inteligência artificial que as pessoas esquecem de que todo o potencial, todo o poder desses algoritmos e dessas técnicas de inteligência artificial, ela vem da qualidade e da maneira que os dados que estão sendo usados por esses algoritmos estão organizando o pensamento deles, né? A lógica que está sendo usada para cruzar essas informações e gerar o resultado. Então, quando a gente reduz a gente, claro, quem já ouviu falar de visão computacional, quem não é da área de inteligência artificial, provavelmente ouviu falar, pelo menos dentro do universo de reconhecimento facial, que é uma técnica de imagem que está sendo muito usada e discutida, e, enfim, com várias questões envolvidas. Mas é muito mais do que isso, né? A visão computacional ele dá suporte a tudo que diz respeito à inteligência computacional que a gente possa aplicar sobre imagem, né? E esse é o ponto, o quanto isso é amplo, né? E tem outros exemplos que a gente pode perceber isso, né? Então, que exemplos fora desse universo que está mais falado agora, do reconhecimento facial, Nina, que você vê a visão computacional amparando, sabe, uma pesquisa ou uma investigação sobre imagem? Nossa, Rosi, tem diversos exemplos, assim, eu vou falar o mais recente, porque eu acho que ajuda as pessoas a entender como que também é uma área que às vezes avança muito rápido, e aí você tem que ficar tentando dar conta da quantidade de avanços, assim. Mas tem uma pesquisa recente do Darwin Institute, que é um instituto que a Timinity, eu até separei aqui a matéria, a Timinity Gerbro, né, uma das maiores cientistas, pesquisadora em ética e IA, tem liderado, né, junto com uma pesquisadora Céfala, da África do Sul, é cientista da computação também, e elas têm trabalhado com a pesquisa de como, a partir da análise de imagens de satélite, né, elas estão tentando ajudar a combater as consequências do apartheid na África do Sul. Né? Então, imagina só, você tem ali as imagens dos municípios, das cidades, né? A NASA disponibiliza esses dados e também o governo, no caso delas, né, o governo da África do Sul disponibiliza esses dados, e aí você tem como usar algoritmos de análise de imagem primeiro, para você analisar os caminhos que separam uma cidade da outra, um território do outro, né? E você usa os algoritmos de caminho para poder estabelecer isso da melhor forma. Você usa os cálculos geoespaciais para poder você, de fato, coletar essa imagem e transformar essa imagem numa imagem visível, né? Porque você coleta muitas vezes como matrizes de números, aí você precisa fazer buscar a reprodução, né? Dessa reprodução da imagem fiel para poder elas conseguiriam analisar o quanto de serviços essenciais, o quanto de áreas verdes estão disponibilizadas nessas cidades, nesses territórios. Então, vamos dizer assim, a métrica, né, que aí elas foram olhar os documentos socioeconômicos da África do Sul e tudo mais, teve toda essa pesquisa, ela durou 3 anos, tá? O primeiro artigo que elas lançaram foi no final do ano passado e o outro agora que o MIT Technology Review Brasil traduziu, que foi em fevereiro agora de 2024, explicando como que ter serviços essenciais perto de algumas cidades, alguns territórios, subúrbios ou não, vai dando a entender, né? Elas conseguem trazer resultados, juntando com os dados socioeconômicos, para dizer que aquelas cidades ou aqueles territórios elas estão tendo consequências diretas do apartheid. Então, territórios, subúrbios, lugares mais marginalizados de grandes cidades ali da África do Sul, tem poucos serviços essenciais, tem poucas áreas verdes ao redor. Então, isso traz um indicador de que você precisa rever o que está acontecendo, a distribuição de renda, a distribuição de oportunidades naquelas cidades. Então, elas usaram algoritmos de análise de imagem, de processamento de imagem, dessa conversão que precisa acontecer quando você pega uma imagem cru, né, uma imagem crua, que é a imagem realmente vindo com as matrizes e os números disponibilizados para poder colocar toda a cor, tudo bonitinho que a galera usa, e estão ajudando o governo da África do Sul a pensar
formas diferentes de lidar com isso. E elas também estão disponibilizando esses dados para pesquisador. Então, de certa forma, é uma outra visão, vamos colocar assim, do que é a visão computacional, de como a visão computacional pode ser utilizada. E assim, quando a gente olha para esses resultados de pesquisa apoiando, né, governos que podem gerar políticas públicas, né, é muito mais concreto, né, o quanto que a tecnologia pode estar habilitando ali aquela sociedade do que algumas coisas que às vezes são assim. A gente trabalha com tecnologia, você sabe, a gente fala muito aqui na firma do quanto que a gente tem que fugir do solucionismo tecnológico, né? Estamos todos ansiosos para usar uma tecnologia, gostamos de tecnologia, mas vai ser muito mais interessante, até porque algoritmos investigações a partir de visão computacional exigem muito recurso computacional, então vai ser muito mais interessante que a gente consiga fazer pesquisa e gerar resultados que gerem um impacto direto num grande número de pessoas do que a gente trabalhar com objetivos muito restritos e vão, para testar ainda se terão aplicabilidade. Às vezes a gente fica andando em círculos tentando achar os casos para justificar a nossa pesquisa na tecnologia. E se a gente olhar para a nossa sociedade, para o país onde a gente está, a gente pode servir a essa sociedade com essa mesma tecnologia, né? Gerando resultados, porque o que aconteceu na África do Sul, a partir do término oficial do apartheid, não resolveu imediatamente a diferença social que estava estabelecida em função daquele regime, né? Então, quanto mais informação concreta a gente consegue fornecer para o poder público, mais oportunidade a gente tem de transformar essas informações, esses dados, em política pública que enderece os problemas, né? Então, é bom a gente não reduzir a tecnologia a uma aplicação, para quando a gente tiver essa oportunidade, quem está dentro do ambiente científico, quem está dentro de grupos de pesquisa das diversas naturezas, terem a oportunidade de olhar para a sua realidade próxima, local, que pode ser o seu bairro, que pode ser a sua cidade, que pode ser o seu estado, que pode ser o país, como essa pesquisa, né, Nina? Você que está dentro da academia também, você vê dentro da academia as pessoas no Brasil interessadas nesses resultados mais públicos nas pesquisas desses assuntos? Sim, Rosinho, até no início, quando você estava pedindo a definição e tal, assim, eu não uso o chat GPT, eu ia tentar fazer um cadastro rápido aqui para mostrar para as pessoas quais seriam as definições que o chat GPT daria de visão computacional e que poderia induzir você a um determinado viés, uma determinada forma de pensar sobre aquela área, mas não deu tempo, eu também deixei para lá e eu não consigo, não acesso, então demorou tanto aqui que eu deixei para lá. Mas quando você fala isso da academia, e é importante lembrar a nossa responsabilidade quando a gente está conduzindo pesquisas assim, né, da disponibilidade dos dados, disponibilidade da metodologia, né, para que seja replicado, para que seja pensado outras soluções de pesquisa que assim o grupo não conseguiu pensar, o laboratório não conseguiu pensar. E eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas que elas acabam olhando, né, a área de visão computacional para além do reconhecimento de rosto, né, para além do reconhecimento de imagem. Então, eu tenho visto sim aqui no Brasil, tem muitas aplicações para a área médica, por exemplo, análise de raio-x, como que você consegue acelerar esse processo para o médico conseguir conduzir outras, né, outros atendimentos mais qualificados, né, como você acelera isso, como que você tenta detectar a partir da análise de imagens, algumas vulnerabilidades na hora que você está tentando detectar câncer de pele. Então, assim, a professora Sandra Ávila, que é a minha orientadora, eu não estou citando só porque ela é minha orientadora, mas é porque, de fato, eu admiro a pesquisa que ela conduz. Tem uma pesquisa na Unicamp relacionada a isso. Eu tenho a oportunidade de trabalhar, de estar no laboratório do Recode AI, que eu acho que é o maior laboratório da América Latina de inteligência artificial, que fica na Unicamp. E tem diversos projetos de pesquisa, né, trabalhos de pesquisa de mestrando, doutorando, de iniciação científica, ligado a essa preocupação de como que você ajuda, contribui para uma saúde mais qualitativa, tá, e mais igualitária, mas a gente sabe que não depende só dos algoritmos de visão computacional.
Tem uma outra linha também, que é a linha da ciência forense. Então, como que você usa as imagens para recuperar informação? Como que você abre investigação para talvez você conseguir acelerar processos de como que você detecta algum tipo de assédio, algum tipo de violência contra a criança, contra mulheres, como que você consegue, através do resgate dessas informações, encontrar uma pessoa desaparecida. Então, tem uma área da ciência forense que é ligada a imagens, né? Assim, tem muitos projetos de segurança da informação que não estão só atrelados ao rosto, né? Então, assim, como que você recupera códigos que estão disponibilizados na imagem e que você só consegue recuperar a partir do uso de determinados algoritmos. E aí você consegue descobrir uma grande rede, às vezes, de violência que está sendo conduzida e que a olho nu você não consegue visualizar. Né? Então, assim, tem esses projetos, eu citei os da Unicamp por estar mais próximo, mas tem em outras universidades, é importante citar as universidades públicas no Brasil, que têm essa preocupação. Algumas delas conseguem ter laboratórios atrelados à indústria para poder acelerar o processo de treinamento dessas imagens, de reconhecimento, de rotulação, melhor dizendo. Reconhecimento não, de rotulação das imagens, acelerar, às vezes, ferramentas que a indústria colocou em produção e a pesquisa pode trazer um aprimoramento também, né? Os estudiosos ali mais teóricos podem trazer um aprimoramento. Então, eu vejo essas aplicações na saúde, na segurança da informação, vejo também uma forma de tentar pensar melhorias para a fotografia e para a ilustração, mas aí isso eu acho que depende muito mais de uma conversa e de uma colaboração mais próxima com os fotógrafos e ilustradores e pessoas, designers no geral, artistas visuais que trabalham em outros aspectos, né, diferente da gente, para ter um aprimoramento melhor, mais qualitativo. Mas, assim, tem algumas indicações também. E quando você estava falando, eu estava pensando que às vezes eu tenho que explicar um pouco sobre tecnologia para pessoas que não são da área de tecnologia e a gente não percebe o quanto às vezes parece magia, né? O que a gente faz com tecnologia na verdade, é tudo sobre dados, algoritmos, né? Estatística, no caso de inteligência artificial, treinamento, né? Então, assim, quando a gente tem uma tecnologia, um software que a partir da imagem identifica uma área, um terreno baldio ou uma área verde que está correndo algum risco e tal, não é essa inteligência, ela não brota, né, do nada. Você falou aí de treinamento e de rotulagem de imagem. Explica um pouco esses termos que são muito da área de visão computacional e que são super relevantes para essa inteligência que a gente vê, né? Ou seja, se você colocar excelentes câmeras mapeando uma determinada área e aplicar sobre essas imagens inteligência computacional para identificar coisas, não vai ser, não é dessa maneira etérea que aquele algoritmo vai te dizer, olha, está acontecendo uma situação ali de violência. Olha, existe um trabalho de treinamento e de identificação, né, para que a máquina seja capaz de reconhecer o padrão. Fala um pouco desses termos para quem não está muito habituado, para a gente desmistificar essa ideia de que, sabe, uma inteligência etérea, assim, que às vezes eu fico preocupada das pessoas acharem, né, que assim, nossa, por isso que essas máquinas são mais inteligentes que a gente, porque elas sabem, adivinham essas coisas, que não é bem adivinham, né, Nina? Explica isso daí. Olha, Rosi, a gente fala bastante disso, né? Como que a gente tenta isso, parar de dizer que é mágica. Eu entendo a brincadeira, gente. Deve ser super divertido ser mágico, deve ser muito legal. Mas a gente não é mágico. A gente não consegue tirar o coelho da cartola do nada, assim, e o projeto brotar. E no caso da imagem, tem diversas dificuldades, assim, eu vou pegar o exemplo que você citou de você pegar uma foto de uma câmera, né? Que as pessoas acham que é fácil, né? Se a câmera, por exemplo, estiver suja, você já vai ter um trabalho enorme para tentar fazer com que aquela imagem
preste para o treinamento, né? Então, eu vou começar até daí. Esse caminho entre a câmera e a imagem é um caminho muito... É um caminho muito delirou. Ó, já inventou uma palavra no português. É um caminho muito doloroso, vamos colocar assim, tá? Porque nós, enquanto cientistas da computação, que estamos em pesquisa de visão computacional, nós não somos os responsáveis por essa coleta, né? Por essa captura, vamos ver, a captura, para separar. Nós não somos responsáveis por essa captura. Muitas vezes nós vamos buscando as imagens, né? E depois nós vamos tentar fazer, é óbvio que isso de forma automatizada, entender as imagens que vão fazer parte do treinamento ou não, por conta da qualidade da imagem. Muitas vezes se a imagem tem as informações necessárias para que a gente faça, para que ela faça parte do treinamento, isso também é importante. Tá? Então, depende muito do objetivo que você tiver, o objetivo atrelado ao uso dessas técnicas. E aí, no caso quando uma foto vem de uma câmera, e aí ela é uma imagem, vamos dizer assim, mas ela vem de uma câmera direto, tem diversos formatos. Tem o formato de que vem em vídeo, né? Então, câmeras que ficam 24 horas, aeroportos, lojas, sabe? Esses lugares que você já tem shopping, que já tem câmera, elas estão conduzindo frame a frame e eles formam um vídeo. Às vezes, elas vêm em formato de frames, então já vêm separados, e outras vezes vem um vídeo fechado, e você precisa fazer esse recorte para você entender quais são as etapas ali do vídeo que vai precisar ou não para o treinamento. Quando eu falo do processo de treinamento de imagens, eu gosto de começar falando dessa problemática da captura, porque isso influencia nos resultados e como que a gente vai rotular uma imagem. Então, vamos dizer, esse vídeo aqui, essa conversa está gerando um vídeo. E aí, quais são as informações do frame da Rosi e do meu frame que são importantes, se eu quiser analisar quantas vezes eu ri no vídeo? Vão ser os frames que de alguma forma têm a abertura da minha boca. E aí depois eu vou entender o que é o sorriso. Aí a gente passa pelo treinamento. Passa pelo treinamento de entender o que é o sorriso, o que o algoritmo precisa entender, o que é o sorriso, que não é só a abertura da boca, talvez um determinado ângulo da abertura da boca junto com os dentes aparecendo. Ou tem pessoas que riem sem os dentes aparecer, isso precisa ser contextualizado, e aí entra a rotulação. Né? Então, quando você está rotulando imagens, eu gosto de falar que é o quanto que você consegue contextualizar para o treinamento ser um pouco mais próximo da realidade, da história que você vai contar com esse processo todo. Tá? Então, tem pessoas que resumem de outras formas. Rotular imagem, legendar imagem não é algo fácil, tá? Essa contextualização. Um exemplo recente é como as pessoas têm usado os comandos de IA generativa para gerar imagem, né? Então, tem aí as novas tecnologias ligadas à imagem e a vídeo, de IA generativa. Então, os comandos que vocês estão dando ali, por exemplo, eu posso fazer uma comparação de que quase a mesma ideia de legenda que a gente coloca para o treinamento, para o algoritmo ir entendendo, aí atrelar esse rótulo à imagem correta, né, para aquele objetivo. Então, quando a gente fala de treinamento e rotulação da imagem, eu posso resumir como essas tentativas da gente realmente conseguir aproximar um pouco mais da realidade esperada, né, do resultado esperado ali para o projeto como um todo. Tudo isso leva tempo, tá, gente? Isso não é a mesma coisa que você tirar um coelho da cartola rápido ali em 20 minutos, 15 minutos. Isso tudo leva tempo. Muitas vezes leva 3 anos, como o projeto o exemplo que eu trouxe aqui. E é um exemplo, isso que você está falando é um exemplo fantástico daquilo que a gente também fala e a gente acredita muito, que já conversamos sobre isso, de como é, o melhor lugar da inteligência artificial é na ampliação da capacidade humana, né? Porque enquanto você está explicando o treinamento, é assim que se sorri, mas as pessoas não têm a boca do mesmo tamanho, as pessoas não sorriem da mesma maneira, a gente que mostra mais o dente, a gente que mostra mais... E assim como a gente, do ponto de vista humano, a gente aprendeu a olhar para as pessoas
e reconhecer os diversos tipos de sorriso, o esforço que as pessoas que estão treinando esses modelos, que por acaso tenham que identificar isso, é justamente de transferir para a máquina essa inteligência para fazer isso em escala, né? E aí é interessantíssimo, porque imagina que seja um trabalho onde você precise, como esse trabalho dessa pesquisadora que está fazendo na África do Sul. Imagina que o governo tem esse interesse de olhar, juntando os dados demográficos, geográficos, como é que está a distribuição de serviços públicos e qualidade de vida das pessoas do país, num país do tamanho da África do Sul, que é um país imenso, né? Imagina fazer isso sem uma dessas ferramentas, né? Por exemplo, sem o mapeamento de imagens de satélite para apoiar, né? Dependendo que alguns técnicos vão em loco e façam medições e coisas desse tipo. Ou trazendo essas imagens de satélite para alguém analisar a olho nu, quadro por quadro, imagem. Entende que existe uma ampliação, assim, nós temos tecnologia hoje para ampliar essa capacidade humana, para que essa pessoa tomadora de decisão ela tenha uma ferramenta a mais para fazer com mais eficiência o seu trabalho. Porque não se trata só do tempo que ela leva para mapear tudo, mas assim, a gente consegue, se a gente treina bem o modelo, ele consegue fazer mais rápido e com mais acuracidade do que uma pessoa olhando um conjunto enorme de imagens, entende? Então, é um excelente exemplo de como a gente pode ampliar a capacidade humana. Isso eu acho muito mais interessante, toda essa discussão de inteligência artificial, do que a discussão rasa que a gente conversou quando a gente estava preparando a conversa, de, ah, sobre substituir, como enxergar como uma pessoa. Não estou precisando que a máquina, a não ser que a gente esteja criando uma tecnologia para devolver a visão de quem perdeu a visão, né? Eu não estou precisando de uma tecnologia nesse assunto para observar imagens que substitua a visão humana. A visão humana vai até um limite. Eu estou precisando de uma tecnologia que amplifique, que faça aquilo que a pessoa, para fazer, ela teria que ter muito mais horas envolvidas, ou até que ela não consiga fazer porque o volume é humanamente impossível. É aí um excelente lugar para a tecnologia entrar como apoio desse trabalho, né? Então, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando nisso, quanto que esses usos dão todo o sentido para todo o investimento de tempo, de pesquisa, de recurso computacional que a gente precisa ter para fazer essas coisas avançarem. Rosi, eu tava. Desculpa, gente, eu tô comendo uva, tô ouvindo o Rosi, tô aqui pensando tudo ao mesmo tempo. Mas é isso, Rosi, que você falou de ampliar, né? E olhar que nós somos responsáveis também pela quantidade de dados que nós estamos gerando. Você teve aí o avanço das bibliotecas, todo mundo fala, né? E tem dados e fatos que tornam isso cada vez mais verídico da influência da biblioteca para a nossa área, né? Tem tanta informação, tanto dado sendo gerado, vamos colocar assim primeiro, em diversos formatos, que a biblioteca em si não foi suficiente, biblioteca física, não foi suficiente para armazenar tudo isso em livro, em escritos, porque também tem a oralidade, então tem as conversas, aqueles momentos de pausa que muitas vezes não estão virando dados digitais, mas estão como dados que a gente vai compartilhando pelo mundo através de encontros, né? Sejam virtuais ou encontros presenciais. E isso tudo traz uma responsabilidade para a gente nessa geração, a quantidade de dados que nós estamos gerando, que não é uma responsabilidade da tecnologia em si. A tecnologia realmente ela está sendo pensada, claro, quem pensa a partir da responsabilidade da ética, está sendo pensada para conseguir armazenar e manipular, né? Eu vou parar de falar manipular, porque a galera vai ficar associando a desinformação, mas, gente. Existem outras definições de manipulação, tá? Mas você manipular, você conduzir uma estratégia que você consiga, além de armazenar, fazer com que esses dados sejam convertidos em informações que façam a diferença no dia a dia das pessoas. Não importa qual seja a área, não importa, a área não importa, mas importa o uso dessas informações, com certeza importa. Então, assim, é olhar também esse tipo de tecnologia como mais uma forma e uma tentativa de intermediar a quantidade de, então, falando de visão computacional, a quantidade de imagem que nós estamos gerando por milissegundo, sabe? Enquanto a gente está conversando aqui, eu não sei quantas fotos as pessoas compartilharam, quantas imagens foram geradas
por alguma tecnologia de IA generativa, quantas fotos você tirou do seu celular e você armazenou na nuvem. A gente não tem, eu não tenho como contabilizar isso. Cada empresa contabiliza de uma forma, cada estrutura contabiliza de uma forma. Então, pensar essa ampliação, que não é uma ampliação de. Não deve ser só associada a uma ampliação do olho humano, do enxergar em si, de como que você conduz as melhores estratégias ali de recuperação de imagem, por exemplo, de conduz as melhores estratégias para poder você tentar repensar o caminho da análise daquela imagem para obter informações que façam sentido para um projeto, para um objetivo, para uma missão, o que seja, assim, gente. É algo que motiva a gente a continuar na computação. Então, é o que hoje a gente conversa bastante. A gente tem as nossas motivações pessoais de continuar na área, sabe? De continuar advogando por cada vez mais ter ferramentas e lógicas na tecnologia que sejam mais próximas aí da realidade, da sociedade. Então, é bem isso, assim, acho que eu só trouxe com outras palavras para trazer um comentário, mas é algo que a gente fala diariamente, seja na TW, seja em outros lugares, de pensar a tecnologia de forma responsável. Então, estou falando aqui de algo muito técnico, estamos falando aqui de algo muito técnico, mas a responsabilidade vai passar, vai estar presente nesse desenvolvimento também. Massa. E a gente está chegando, Nina, nos minutinhos finais aqui do nosso papo. Queria te agradecer pelo tempo, pelo papo. A ideia aqui, eu acho que foi massa para a gente fazer as pessoas, quem não está envolvido dentro da área de inteligência artificial, ou nessa área específica dentro da computação, talvez não tenha associado o quanto que visão computacional é relevante, né? Uma área de pesquisa, uma tecnologia relevante para esse boom que a gente está vivendo, né? No processamento de imagens, como pode ajudar a gente a gerar soluções melhores, né? Não só a gente está conseguindo fazer gerar muita imagem, mas a capacidade nossa de processar isso precisa continuar também crescendo para que a gente não gere mais imagens do que a gente precisa, para que a gente localize rápido o que a gente quer e não fique tirando um monte, fazendo mais imagens ainda para achar coisas que talvez nós já temos, mas a gente não consegue localizar, seja no universo específico de uma empresa, seja dentro de uma instituição pública, seja dentro de um laboratório de pesquisa. Então, visão computacional apoia muito nisso. Aí eu queria, nos minutinhos finais aqui, pedir para você fazer suas considerações finais, deixar aqui uma mensagem para quem gostou desse assunto e quer continuar aprendendo mais, onde é que se conecta, ou, enfim, quem está dentro da área de pesquisa, o que é que você recomenda? Qual é a sua mensagem final para quem ouviu aqui o nosso papo e gostou de ouvir falar sobre isso? Massa, Luzia, mais uma vez eu agradeço. É sempre bom bater esses papos. Agora a galera vai, vai poder assistir parte das conversas que a gente tem por outras vias. E quando você me perguntou, né, a gente falou, fez esse convite, eu fico pensando em visão computacional. É, foi, foi uma decisão nossa aqui de trazer uma perspectiva mais do que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, talvez, assim, dessa parte mais técnica. Todo mundo sabe do posicionamento em relação à vigilância e tudo mais, a esses outros usos e essas outras visões, essa outra visão antiética e não responsável. Acho que eu já falo demais sobre isso. Então, a ideia foi realmente a gente engajar a curiosidade e a percepção de quem está na tecnologia, de quem está fora da tecnologia, de outros caminhos possíveis aí de desenvolvimento e de uso, um pouco mais éticos e um pouco mais responsáveis, e que nós estamos advogando por isso, né? Então, também apresentar outras pessoas tecnologistas que elas estão advogando por um desenvolvimento e o uso, estão investindo tempo, sabe, diário ali, de pensar as formas mais responsáveis de conduzir determinadas pesquisas, determinados projetos. Também tem isso na indústria, né? Não só na academia. Tem no terceiro setor também. Eu acho que o Brasil vai avançar um pouco mais, espero eu, no terceiro setor com essas pesquisas. Então, a mensagem é essa. Eu acho que nós estamos no momento que nós tem um debate importante de ética e responsabilidade na área de inteligência artificial, na área da computação. Entendemos todas os dilemas de você estar numa área com visão computacional e direcionamentos para isso.
E se você não tem como acabar com uma área, você tem que ir direcionando, né, internamente. Gente, vamos hackear aqui, e pensar os caminhos possíveis mais éticos e responsáveis, mais inclusivos. Também. Então, essa era a mensagem. Eu citei algumas pessoas aqui, o laboratório e a professora Sandra, o Recode AI da Unicamp, a professora Sandra, acho que tem o professor Anderson Rocha, também tem trabalhado, que tem uma carreira bem importante, aí tem, como é que eu posso dizer? Compartilha muito conhecimento na área de ciência forense, segurança da informação, inteligência artificial. Tem alguns projetos muito interessantes ligados a como que você consegue usar análise de reconhecimento de movimentos das mãos para poder você tornar mais inclusivo, então, o aprendizado de Libras. Por exemplo, então, tem projetos direcionados a isso que tem acontecido no Brasil. Agora me fugiu, que eu posso dizer o nome aqui de um colega, eu não sei se eu vou estar confundido com a pesquisa. Eu acho que vale vocês acessarem, porque a gente tem a área de visão computacional, precisa você ter uma dedicação com a matemática ali, né? Com a álgebra linear, análise numérica. Então tem uns aprendizados, e aí para quem tem um interesse e quer aprofundar, mas não tem o tempo, ou enfim, precisa se reorganizar. E dentro, focado em machine learning, né, aprendizagem de máquina, tem o canal do Luiz Serrano, né, canal no YouTube, ele tem um site também, tudo gratuito ali. O Luiz Serrano, eu acho que é colombiano, mas vale super a pena acessar esses conteúdos para vocês saberem mais do que a gente está conversando aqui, do que a gente está falando aqui, tentando pensar outros nomes é, que estão trabalhando por uma visão mais inclusiva. Eu acho que vale também, gente, eu não sei a proximidade da galera com museus, mas os museus têm feito exposições muito interessantes sobre. Sempre fizeram, né? Acho que agora a gente está tendo um acesso melhor e maior, de exposições de fotógrafos e de artistas visuais que retratam muito da nossa realidade. Então, teve uma imagem e som da história da fotografia de São Paulo, que eu acho que ainda está disponível. Tem o Museu de Arte Moderna no Rio, que está com a exposição do funk ainda, e aí você vale. Parece que isso não está atrelado à área da inteligência artificial, mas isso fomenta a imaginação. Você consegue ver os contornos ali, sabe? Toda a expressividade que aquela imagem está trazendo, do que aquela foto está trazendo. E aí você se aproxima um pouco mais do imaginar, que, não sei para vocês, mas para mim, e acredito que para a Rosi também, a imaginação move a gente a tentar pensar em outras alternativas. Então, saindo um pouco das recomendações só técnicas, vale a pena alguns museus e algumas exposições assim que estão mais acessíveis que eu digo assim, os fotógrafos dessa exposição que eu falei, da história da fotografia e da fotografia do hip hop, da expressão do corpo, são fotógrafos negros na periferia, alguns da periferia de São Paulo, outros da periferia do Rio, o Museu da Arte Moderna no Rio. o- Será que eu estou falando o nome errado? Gente, desculpa, tá? Galera do museu, desculpa. Do Museu do Rio de Janeiro, da exposição do funk, a mesma coisa. Então é isso, outras narrativas, outros olhares. E não fiquem só com a cara no computador, não, viu? Pega essa visão. A visão precisa de descanso. Pega a visão e amplia a visão, né, Nina? Não é só uma coisa assim. Cada vez mais nesses 30 anos de carreira, quando me chamam para falar sobre tecnologia, vira e mexe eu falo sobre gente, né? E eu costumo dizer isso, que parece que é só tecnologia, mas é muito sobre gente o que a gente faz, sobre apurar esse olhar. E eu estou falando em todos os aspectos. Você não vai fazer uma boa arquitetura de software, você não vai fazer um bom produto digital, você não vai fazer bons algoritmos de inteligência artificial se você estiver distanciado da realidade para quem aquilo que você está fazendo serve, ou quem aquilo que você está fazendo impacta, né? Quanto melhor e mais amplo o seu olhar, mais chances de você fazer melhor, com mais responsabilidade, o que você está fazendo, né? Então, essa ideia acadêmica e os nossos currículos de computação tão duros, tão técnicos,
infelizmente, distanciam muitas vezes os estudantes de computação das artes, das ciências humanas, da realidade cultural onde ele está inserido. E isso é muito problemático, porque a tecnologia que a gente faz não vive dentro das casinhas e das cadeiras de computação. Lá há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, tinha assim, uma ideia dentro da universidade, a gente ouvia muito falar isso, de quem ia trabalhar com computação é quem não gostava de gente, porque ia só lidar com máquinas. Né? Assim, eu preciso dizer a vocês que uma coisa que você aprende durante quando uma coisa boa de você ter muito tempo de carreira é que você aprende tanto de coisa e desmistifica um tanto de outras coisas. E eu posso dizer assim, alguém que está assistindo esse vídeo que está começando, assim, é mentira, tá? Você não vai trabalhar só com máquinas. Não, se você for uma pessoa que não gosta de gente, foi como eu falei num outro evento que eu estava outro dia, nem entra, porque você vai atrapalhar. Não vem. Eu não sei qual é a área que encaixa as pessoas que não gostam de gente, mas não é em computação. Não é em computação. A gente precisa se interessar pelas pessoas, seja as pessoas que vão ser clientes dos produtos digitais que vocês estão fazendo, seja a sociedade que você está fazendo um trabalho que do terceiro setor ou governamental. Sempre tem gente envolvida, né? E quanto melhor você lida com isso, você navega nisso, você cuida disso, mais você vai se orgulhar do que você está fazendo, né? Porque também é sobre ter orgulho do que se faz, é sobre olhar para trás e dizer, nossa, que experiência bacana eu proporcionei através dessa feature que eu coloquei no meu produto que usa bem visão computacional. Olha como eu facilitei a vida dessas vendedoras, por exemplo, se você trabalhando num produto de varejo, ou como eu facilitei a vida desses médicos, se você trabalha num produto da área de saúde. Olha como eu dei aqui insumo para o poder público tomar decisões de políticas públicas mais eficientes. Isso dá orgulho de fazer, tem espaço para isso, tem necessidade, tem demanda. Então, quando a Nina está falando aí, se interesse, olhe para o mundo, né? Veja o mundo. É sobre você se encher dessas outras coisas que, infelizmente, a gente não é preenchido necessariamente dentro de uma faculdade da área de exatas, necessariamente, né? Então, quem se conecta de maneira ampla com as universidades consegue, porque tem tanta coisa que dá que você acessa se você vai viver a universidade, mas muitas vezes falo de um lugar bem meu, assim, também, que sou uma pessoa da área de exatas, sempre estudei computação, etc. A gente fica muito focado ali, quer fazer as matérias técnicas, quer o hard skill, e esquece do resto, né? Então, assim, não se afaste do resto, então se envolva com coisas que mantêm a sua humanidade viva, né? Com arte, com música, sabe, com calor humano. E eu acho que é um ótimo jeito de terminar essa série comemorativa dos meus 30 anos de carreira. Muito feliz de concluir esse é o último episódio de fevereiro. Eu tenho recebido ótimos feedbacks sobre essa experiência. Então, a série comemorativa de 30 anos de carreira está planejada de fazer 4 episódios, esse é o quarto. Mas quem sabe eu sigo conversando aí, porque a resenha tá boa, né? Eu adoro fazer essas resenhas com as pessoas. Estou refletindo se a gente faz mais alguns episódios aí ao longo do ano, ou por trilha, não sei. Vou ouvir também o feedback de vocês. Mas muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Nina, que bom que a gente se conectou, que bom que a gente se conhece, não largo sua mão nunca mais. É Estou nóis, sempre eu aqui. também. Vai ter que me aguentar aí, ó. Não vai ser esforço nenhum, né? Eu sigo aplaudindo de pé, assim, cada movimento que você faz. Realmente muito. Você é muito necessária para o momento que o Brasil está, e eu me sinto muito feliz da gente se conhecer, da gente ter influência uma na outra, de vez em quando eu ter autoridade de dizer, Nina, peraí, conserta isso daqui, vamos, presta atenção. Eu faço isso, gente, eu sou muito intrometida com as pessoas que eu tenho carinho. Enfim, eu fico muito feliz de ver o quanto que a tua geração está movimentando, né? Você é uma pessoa que personifica algumas pessoas que eu conheço, que eu tenho lido, que eu tenho. E eu acho excelente. O inconformismo é essencial para a gente se movimentar para lugares melhores. Você é uma pessoa inconformada desde sempre, e isso é muito poderoso. Você está sabendo, você está conseguindo fazer alguma coisa com isso, isso é muito legal. Parabéns também pela sua jornada que já inspira tanta gente, que inspira, inclusive, que inclusive dá alento para a gente ficar mais tempo, de assim, nossa, a gente finalmente está fazendo, está movimentando algumas coisas de jeito mais concreto, né? Então, obrigado, foi muito especial para mim contar com você aqui e encerrar essa temporada com você, tá bom?
Conta comigo sempre. Gente, obrigado. Vocês que assistiram, que viram todos os outros episódios, que viu esse, tem outros três também antes, maravilhosos para vocês verem. Estão todos lá no YouTube, aqui na minha página no LinkedIn também. Então, obrigado pela escuta. Eu espero que isso tudo aqui gere algum movimento em você e que sejam bons movimentos, tá bom? Fiquem bem. Obrigado.